Dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começando o nosso dia 15 dias já, irmãos. Você que está aqui comigo, perseverando, nós estamos lendo a Bíblia em um ano. Lendo a Bíblia em um ano. E chegamos ao dia 15. Está fazendo parte comigo. Você que entrou no dia 1, você que veio depois. É que você possa continuar, que você possa perseverar, que você não pare. Eu creio que será um momento muito... Cada momento, né? Cada dia que nós paramos é um dia especial. É como um tijolo sendo colocado dentro da construção da sua vida espiritual, do seu entendimento, do seu conhecimento. E isso vai crescer. Isso vai crescer em você e vai te fazer crescer também. Então, não pare. O desejo do meu coração é que você que começou não só permaneça, mas que você também seja uma pessoa que consiga transmitir isso a outras pessoas. Que você consiga, que você seja um agente de Deus para despertar sede e fome em outras pessoas. Bom dia, Marlene, seja bem-vinda. Que você seja essa pessoa. Desperta outros. Hoje, no dia 15, nós estamos na leitura de Crônicas. Estamos lendo o livro de Crônicas no Antigo Testamento. Também Crônicas hoje 19, do 1 ao 21. E o que nós temos visto aqui? Estamos vendo sobre detalhes ali da vida de Davi, do reinado de Davi. E hoje, para não me delongar muito, eu tenho um compromisso ali 7 horas, decidi começar hoje um pouquinho mais cedo para a gente poder terminar um pouco antes das 7, para dar tempo de chegar ao compromisso. Então, já vamos começar. Então, hoje a gente está vendo aqui 1 Crônicas, capítulo 19. Depois a gente tem aqui também em Romanos, no Novo Testamento, nós estamos no livro de Romanos, tem um pedaço de Salmos e o que também se fala em Provérbios. E hoje eu queria começar diferente, eu quero começar com você lá no livro de Provérbios. O que fala no livro de Provérbios aqui no trecho da leitura de hoje? Provérbios 19:10 fala: o sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. O sensato, ele não perde a sua calma, mas ele conquista o respeito ao ignorar as ofensas. O que é isso, irmão? Veja bem, é a capacidade de ignorar provocações. Você já viu pessoas que elas gostam de provocar o outro? Gostam de atormentar? Parece que é igual um capetinha que anda com um garfo daquele de desenho, sempre provocando, sempre buscando gerar uma provocação. Agora, quando você sabe suportar isso, sabe ignorar, o texto fala de ignorar isso, o que acontece? Isso é um sinal de maturidade espiritual e emocional. Pessoas que são levantadas e enviadas para poder te atormentar. E você ignora essas pessoas. Elas vão perder a força. Quando você começa a ignorar a ofensa, o levante, você cresce. E isso é sinal de maturidade espiritual e também de maturidade emocional. Uma pergunta para você aqui: você responde com sabedoria ou deixa que as ofensas controlem o seu comportamento? Porque é natural que na sua caminhada, na sua vivência, você vai ser uma pessoa que vai passar por isso. Pessoas vão vir até você para tentar de alguma forma te atacar, te ofender, te ferir, te magoar. E algumas são diretamente enviadas do inferno, outras não, irmão. Outras são as pessoas que estão fazendo o que elas querem fazer realmente. Elas são levantadas para te magoar, para te ofender. Só que é papel seu, o papel é seu de aprender a lidar com a ofensa. Você deve aprender a lidar com a ofensa. Por quê? Porque essas coisas vão acontecer no seu dia a dia, na sua vida, na sua jornada de vida. Pessoas vão fazer isso com você. Agora, veja bem, você não consegue controlar o que as pessoas vão fazer com você. Mas é papel seu aprender a processar isso, aprender a lidar com isso. Imagine que a ofensa é como um saco de lixo que todo dia é trazido e colocado na porta da sua casa.
Agora, é papel seu determinar se você é lixeiro ou não. Se você é a pessoa que vai pegar esse saco de lixo chamado ofensa todos os dias e vai guardar na sua vida, trazer para dentro da sua vida, ou você vai rejeitar esse conteúdo, vai rejeitar esse presente maligno. Está entendendo? Então, é sinal de maturidade espiritual e emocional. O segundo verso aqui de Provérbios fala o seguinte, Provérbios 19, no verso 12. A ira do rei é como o rugido do leão, mas o seu favor é como o orvalho sobre a grama. A ira do rei é como um rugido, mas o seu favor é como o orvalho sobre a grama. Se você sai agora, nesse horário, aí em volta da sua casa e dá uma caminhada, você vai perceber que agora pela manhã, sobre toda a grama vai haver orvalho, né? Toda a grama, todo lugar por onde você passar, você vai perceber o orvalho da manhã. O que aqui o texto fala? Veja bem, a ira do rei é como um rugido. Quando o rei fica irado, quando o rei se ira, é como o leão que ruge. E quando o leão ruge, veja bem, o seu rugido ele tem um alcance geográfico. Em termos de quilômetros, se eu não estiver errado, é em torno de 5 quilômetros de alcance o rugido do leão. E todas as criaturas, todos os animais, dentro daquela geografia, quando o rugido sai, eles entendem, o leão acordou. Agora, o que o texto fala? A ira do rei é como o rugido do leão, é como o leão que ruge, mas o seu favor é como o orvalho. O orvalho é algo prazeroso, mas o rugido gera pavor, gera medo. Então, o que nós entendemos aqui? A autoridade do rei pode tanto destruir quanto refrescar. A autoridade de um rei pode destruir, pode gerar medo, pode gerar temor, pode gerar pânico, pode gerar terror, mas ela também pode refrescar. E o que é aconselhável aqui? Escolher honrar pode abrir portas para receber o favor do rei. Se eu quero receber o favor do rei, eu tenho que ser uma pessoa que aprende a honrar o rei. Quando eu falo de rei, eu falo de autoridades. Honre as autoridades. Elas não são levantadas, como Paulo fala em Romanos 13, elas não foram levantadas para o nosso mal, elas são levantadas para o nosso bem. Agora, o meu comportamento diante de uma autoridade determina o que eu vou receber dela. A maneira como eu me comporto diante de uma autoridade determina o que eu vou receber dela. Amém? Então aqui, para a gente fechar essa questão de Provérbios, uma pergunta para você. Você tem cultivado favor ou tem atraído a ira do rei sobre a sua vida? Você, diante de uma autoridade, você tem buscado receber o favor da autoridade ou você tem buscado receber a ira dessa autoridade? Reflita sobre isso nessa manhã. Pare, pense sobre isso nessa manhã, porque toda autoridade ela foi levantada por Deus. É isso que é a revelação que Paulo tem. Porque muitas vezes você pensa assim, não, foi uma manobra. Só que, veja bem, o texto bíblico, ele fala que toda autoridade é levantada por Deus. Então, muitas vezes a autoridade que está sobre a nossa vida, seja em todas as esferas, seja no âmbito pessoal, seja dentro do seu contexto familiar, profissional, no seu contexto ministerial, essa autoridade foi levantada por Deus para estar sobre a sua vida. O seu papel é aprender a honrar essa pessoa, honrar essa liderança, honrar essa autoridade, para que essa autoridade faça o bem para você. Agora, presta bem atenção, nós vivemos em um país que tem um contexto de desonra. A cultura que é ensinada e disseminada dentro da nossa nação é uma cultura de desonra. E isso, irmão, a desonra atrai a ira. A desonra sempre vai atrair a ira. Agora, indo lá no início de Crônicas 19, a partir do verso 1. O que eu quero compartilhar com você está no verso 2. O verso fala assim, ó, Davi disse, vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu pai, Naás, sempre foi leal a mim. O que acontece ali? O rei Hanum, o seu pai, morre. Davi envia alguns homens para levar ali alguns presentes para poder... ele quis presentear o rei Hanum, né? Porque o pai era amigo de Davi. E na ausência dele, Davi quis mostrar os seus sentimentos. E ele envia alguns soldados com presentes.
Porém, aqueles soldados, quando chegam ali, eles são... A atitude de Davi é mal interpretada. E essa má interpretação faz com que o quê? Que os soldados sejam pegos e eles sejam maltratados. Os soldados de Davi foram maltratados. E isso gera algo muito ruim. Veja bem, o que nós entendemos aqui? Que nem toda bondade será recebida como bondade. Porque quando os homens de Davi chegam ali, eles são interpretados como eles estavam ali, sabe, dissimulando que Davi tinha enviado eles ali para sondar como estava o reino agora, para que ele pudesse ir ali guerrear e se apossar. Quando Davi foi com Davi envia seus homens ali com uma pureza de coração, com uma pureza naquela atitude, mas ele foi mal interpretado. A atitude de Davi foi mal interpretada. Os seus homens foram humilhados. Então, o que isso mostra para mim e para você? Nem toda bondade será recebida como bondade. Davi quis honrar, mas ele foi acusado de espionagem e os seus homens foram humilhados. E o que nós podemos refletir aqui? Veja bem, você está preparado para continuar a fazer o bem mesmo quando você é mal interpretado? Porque você já viu aqueles momentos, você já viveu isso? Quando você está fazendo o bem para alguém, você está ali com pureza de coração, fazendo algo de maneira boa, genuína, pura, honesta, porém a pessoa que está do outro lado recebendo aquilo, ou pessoas que estão à sua volta, elas começam a fazer o quê? Elas começam a interpretar a sua bondade com uma ação maligna. Guarda isso, irmão, nada é pessoal. Nada é pessoal. Você não consegue determinar o que o outro pode fazer, como o outro pode fazer. Como nós lemos aqui já no livro de Provérbios, veja bem, ignorar as ofensas é o que te faz crescer. Ignorar as ofensas é sinal de maturidade emocional, mas também sinal de maturidade espiritual. Você não consegue determinar o que as pessoas vão trazer até você. Tem pessoas que te conhecem que podem trazer presentes bons, ações boas, mas tem pessoas que te conhecem e elas podem fazer isso de pura sacanagem. Bem-vinda, Aline, bom dia. Que podem vir até você com um coração distorcido. E elas vão buscar te ofender realmente, te tratar de maneira que não é agradável. Porém, interprete essas pessoas como um lixeiro. Ela vai trazer o lixo até você. Você não consegue determinar que essa pessoa não faça isso. Você não tem como controlar o outro. Mas você é responsável por saber se você vai pegar aquele saco de lixo chamado ofensa e trazer para dentro de você ou não. Você cresce quando você ignora a ofensa. Quando pessoas colocam lixo, e esse lixo pode vir por palavras, normalmente é por palavras faladas, palavras digitadas, né? Palavras que me disse, entendeu? A disse que me disse. E por que você está comendo do disse que me disse? Por que você está se alimentando do disse que me disse? É hora de você crescer emocionalmente e espiritualmente. E uma coisa que é tão linda, sabe o que é, irmão? É porque as pessoas pensam que os hábitos espirituais, porque parar todo dia para ler a Bíblia é um hábito espiritual. Você cresce. Espiritualmente vai crescer emocionalmente, porque a palavra de Deus ela vai mexer no seu profundo. Ela é como espada de dois gumes que penetra até o mais profundo do nosso ser e é capaz de fazer divisão entre juntas e medulas. Então tudo que não faz parte do propósito de Deus para a sua vida, mas que já está na sua vida, à medida que a palavra penetra, ela vai arrancar. É como o bisturi de um hábil cirurgião. A palavra de Deus é um bisturi do hábil cirurgião. Então ela vai penetrar no mais profundo do teu ser. E eu quero declarar nessa manhã que toda ofensa que entrou na sua vida, toda palavra, seja ela falada, escrita ou disse que me disse, que penetrou no seu ser, no cerne do seu ser. Eu quero declarar que a palavra do Senhor nesses dias vai penetrar em você e vai remover do seu interior tudo aquilo que não faz parte do teu plano, do teu propósito. Eu digo que todo o lixo emocional e espiritual que você comeu, que você guardou, ei, você não é lixeiro, você não é uma lixeira. Eu quero que você entenda, você é amado, você é precioso para o Senhor, então você tem que parar de se comportar como um lixeiro ou como o importador. O que é um importador? É aquele que importa a dor, pega a dor de fora e traz para dentro. É alguém que não consegue viver sem se fazer sentir dor.
Pare de trazer a dor para dentro de você. Tem o acumulador também. Quem é o acumulador? É aquele que acumula a dor. Ah, falou isso para mim. Fez isso para mim. Traz tudo para dentro de si. Aí é um acumulador. Acumula dores. Tem dores dentro de você. Ei, é hora de você se livrar disso. É hora de você lançar isso fora. O que Davi fez aqui? Veja bem. Ele fez o bem. E mesmo fazendo o bem de coração puro, foi mal interpretado. Nem toda bondade, irmão, vai ser recebida de maneira honesta. Vai ser mal interpretada. Só que o que Davi fez com isso determinou o seu crescimento, a sua maturidade, o seu avanço. Porque tem pessoas que elas abraçam a ofensa e ficam estagnadas no lugar da ofensa. É hora de se desvencilhar, é hora de descarregar a sua mochila emocional. Hoje é um bom dia para fazer isso. Jogar tudo isso fora, lançar tudo isso fora e se livrar do peso que você está carregando, que te deram. É que te deram, não é que é seu, não. Você pegou isso. Quantos estão entendendo? Gente, vocês estão aí, Rose, Aline, a Rose chegou aí também, né? Marlene. Faz alguma coisa, gente, pelo amor de Deus. Vai nesse aviãozinho aí, manda para 50 pessoas ofendidas que você conhece. Fala assim, tá falando de você aqui, ó, seu acumulador. Tá falando de você aqui, seu importador, seu ofendidinho. Tá falando de você, vem aqui para você ver. Manda para eles aí. Aí o que acontece? No verso 4. Então Hanum prendeu os representantes de Davi, raspou a barba de cada um e cortou metade de suas roupas, até as nádegas, e os mandou de volta para Davi. O que isso fala, irmão? Presta atenção. A vergonha pública e humilhação podem vir quando tentamos agir com o coração puro. Você vai com o coração puro, tentando fazer algo puro, honesto, aí o que acontece? A pessoa interpreta aquilo de uma forma ruim e ela ainda vem te sacanear. Ela vem fazer algo, sabe, para te denigrir, para te manchar. O inimigo sempre vai tentar expor e envergonhar a sua vida. Quem está tentando expor sua vida é o inimigo. Quem está tentando envergonhar sua vida é o inimigo. Aí, o que fica aqui de reflexão? Quando a sua honra for atacada, você vai buscar se vingar ou vai esperar em Deus? Você é aquela pessoa, se bater de um lado, eu quebro o pau do outro. Ou você vira a outra face. Você tem sangue? Ah, eu não tenho sangue de barata não, mestre. Não, você tem o sangue do Cordeiro. Você tem o sangue de Jesus. Se você não tem ainda, né, que você possa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas que você não seja essa pessoa. Entenda, gente, não é pessoal, sabe? Porque é muito fácil você pensar que tudo é sobre você. Você não é o sol, você não é a lua. Tem pessoas que acham que as outras pessoas acordam e dormem pensando nela. Para com isso. Se toca. Vive a sua vida. Precisamos saber que o inimigo usa as pessoas, mas que nós não temos mais tempo a perder com isso, sim. Só que, o que eu estou falando ali? Tem pessoas que elas estão realmente com a índole ruim no coração. Muitas vezes a gente pensa assim, o inimigo está usando essa pessoa. Não, tem vezes que a pessoa realmente é sacana. E ela quer fazer, só que isso não fala de mim, não fala de você, isso está falando dela. Isso fala dela, ela tem um coração que não está legal, mano. Ela não está num bom momento dela. E eu não posso considerar isso. Para mim, ela trouxe o lixo. Se eu pego o lixo, eu falo que eu sou lixeiro. E quando você começa a pegar lixo, presta bem atenção. Pessoas vão trazer mais lixo para você. Então fecha. Hoje é dia de você fazer uma limpeza na sua vida. Colocar todo o lixo para fora. Emocional, espiritual. Lançar fora. Não pegue mais essas coisas. Quando você fala assim, eu não estou recebendo mais isso, você vai ver. Isso não vai chegar mais a você. Agora, se você tem acumulado essas coisas na sua vida, pode ficar certo. Vão vir mais. Vão vir mais. Então, quando você é atacado, como você reage? Você busca vingança ou você espera em Deus? Você entrega para Deus. Pai, isso pertence ao Senhor. Eu coloco isso diante de ti. Deixa isso diante do Senhor e continua caminhando, irmão. Não perca tempo. Não perca tempo com isso. Verso 13. Davi fala assim, coragem, lutemos bravamente porque por nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. O que é que nós vamos entender aqui nessa passagem? A guerra espiritual exige coragem, união e dependência total da vontade de Deus. Irmão, nós não fazemos guerra espiritual de nós por nós mesmos. Eu só venço numa guerra espiritual se eu realmente
sabe, estiver caminhando debaixo da vontade do Senhor, dependendo do Senhor. Eu vou orar, vou jejuar sim, mas eu estou na dependência do Senhor, eu não dependo do meu jejum. Eu não dependo simplesmente de mim, da minha oração. Porque a estratégia vem dele. A graça da vitória vem dele. Você está disposto a lutar não só pelas suas causas, mas também pelo propósito coletivo do reino? Você entra na luta dos irmãos? Quando você vê dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade local, os irmãos, né, com quem você caminha, você está conectado, quando eles estão passando por dificuldade, você participa da luta deles, você é a pessoa que vai para participar, caminhar, fala, eu estou contigo. Ou você é a pessoa que fica com o pezinho atrás? Quem é você? Verso 14, fala assim, então Joabe e todas as suas tropas atacaram e os sírios começaram a fugir. O que essa passagem mostra? Presta atenção. Quando Deus está na frente, o inimigo foge. Quando eu chamo Deus para a minha batalha, irmão, você não perde a batalha que Deus está nela. Agora, o que acontece? Na batalha que Deus está nela, o inimigo foge. Só que o que é importante entender? Joabe e as tropas atacaram. Eles se posicionaram. Eles não ficaram dentro de casa esperando que Deus fosse lá e trouxesse a vitória para eles. Eles foram para o campo de batalha e se posicionaram. E quando eles estavam ali, Deus veio e venceu o inimigo. O inimigo foi derrotado, mas a partir do quê? Do momento que eles se posicionaram. Existe um provérbio que ele fala assim, prepara o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Preparar o cavalo, selar o cavalo, subir no cavalo é comigo e com você. Veja bem, todos nós temos algo chamado potencial. Potencial é pode ser, não é que será, ele pode ser. Só que o potencial tem que ser ativado. Como que eu ativo o potencial? Fazendo. Presta atenção. De repente, alguns de vocês olham assim e falam, Adriano, que legal, mestre, você está aqui de manhã todo dia, 6:30 da manhã. Sim, mas isso aqui é eu gastando o meu potencial, eu transformando o meu potencial naquilo que ele pode ser. O que é que pode ser daqui a um ano eu fazendo aqui com você, lendo a Bíblia em um ano? Onde que isso pode colocar a minha vida e a sua vida? Se você estiver aqui, você vai crescer espiritualmente, emocionalmente, isso eu garanto para você. Você vai aprender mais de Bíblia aqui em um ano do que não sei quantos anos você tem de igreja. Isso eu posso garantir para você. Agora, o que acontece? Isso é o pode ser. Você entende que entre o pode ser e o lugar que você está hoje, tem uma jornada a caminhar? Se você não estiver disposto a trilhar essa jornada, irmão, você vai ficar no pode ser. Então, Joabe, ele tinha que lutar contra o inimigo. Se ele não fosse ali, irmão, ele nunca ia vencer. Prepara o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Sela o cavalo, sobe no cavalo e vai para o lugar onde você tem que ir. É ali no lugar que você tem que estar que você vai experimentar a vitória do Senhor. Quantos estão entendendo? A vitória acontece, irmão, quando você se posiciona. Não é quando você fica deitado na cama dormindo. Eu quero vitória, mas eu não saio para lutar. Eu quero vitória, mas eu não me levanto do lugar onde eu estou. Eu quero vitória, mas eu fico de braço cruzado. Não dobre o braço, não dobre o joelho. Ei, tá comigo? Quantos estão comigo? Marlene está entendendo. Quem mais? Por que ele venceu, irmão? Porque ele se posicionou. Que hora que veio o favor de Deus? Quando ele estava posicionado. Agora presta atenção. Qual guerra você precisa parar apenas de observar e começar a enfrentar? Porque tem coisas na sua vida que você está suportando. Você é o suportador, suporta tudo, suportador. Ei, é hora de parar de suportar e começar a enfrentar. Se posicione, se levante, vá para o campo de batalha. Eu quero fazer uma transição na minha vida profissional. Se posicione, vá para o lugar onde tem a oportunidade, bata na porta, entregue o currículo, ligue, converse, bata na porta e peça. Agora, você quer receber o favor? Você quer que a coisa aconteça sem você se posicionar? Ei, isso é uma ilusão. E não fique chateado de você viver como um desiludido. O desiludido é alguém que vive iludido. É hora de acordar, gente. No verso 20, olha o que fala. 1 Crônicas, verso 20, capítulo 20, no verso 1. Fala, Davi ficou em Jerusalém. Olha o perigo. Está fora do lugar certo, abre brechas para quedas futuras. Era o tempo que os reis iam para a guerra. Davi ficou em Jerusalém. O que acontece? Foi nesse contexto, se a gente volta lá em Samuel, que você vai ver o dia que Davi caiu. Foi o dia da queda de Davi. Foi quando ele se envolveu com Batseba, ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato. Veja bem, Davi, quando ele era
apenas o pastor de ovelha, ele nunca fez algo fora da vontade de Deus. Mas no dia que ele virou rei, ele matou um amigo. Ele matou Urias. Adriano, quem que era Urias? Urias era um soldado de Davi. Ele era casado com Batseba. Agora, sabe o que é forte? Sabe o que é forte? É porque Urias significa Deus é a minha luz. Eu e você já matamos Urias. Eu e você já matamos Urias. Não, Adriano, eu nunca matei. Matou. Sabe quando que você matou Urias? Urias significa Deus é a minha luz. Então, todas as vezes que você apaga a luz de Deus na sua vida, você está matando Urias. Você está entrando em um tempo de trevas. De repente você chegou aqui nessa manhã, nesses dias, onde a gente está lendo a Bíblia em um ano. O que a gente está fazendo aqui? Lendo a Bíblia em um ano. O que acontece? Se você apaga a luz de Deus, é a mesma coisa que Davi fez quando ele mata Urias. Ele entra em um período de trevas. E a minha oração por você, meu querido, minha irmã, meu irmão que está aqui, é que você, nesses dias, tenha a sua lâmpada acesa. Se você matou Urias, é tempo de reacender a lâmpada, é tempo de encher o seu castiçal de óleo e acender a chama novamente dentro de você. Mas o que acontece que faz você apagar Deus na sua vida? É estar fora do lugar. Se Deus te chamou a um lugar nesse tempo, se posicione nesse lugar. Se Deus já falou com você no GPS espiritual, você tem que estar em tal lugar. Ei, não fuja desse lugar. Ah, mestre, eu não sei onde eu posso estar. Veja bem, deixei o convite aqui, vou reforçar hoje novamente. Na próxima semana, a partir do dia 24, vai ter uma conferência aqui na nossa igreja, Haja Church, Haja Portugal, aqui na Avenida Portugal, na Pampulha. Vai ter uma conferência de 4 dias. Conferência gratuita, irmão. Vem. É tempo de você encher a sua lâmpada. É tempo de Deus reacender o fogo na sua vida. É tempo de você voltar a brilhar. É tempo de você, sabe, fazer o pit stop, parar, ter um tempo de alinhamento. Sabe o que está fora de alinhamento na sua vida? Realinhe novamente e coloque um combustível. Qual combustível? Combustível espiritual. Eu deixo esse convite aqui para você. Amém? 1 Crônicas 21, no verso 1, fala assim, ó, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. O que isso mostra? Davi foi coagido a levantar e fazer uma contagem de tudo aquilo que ele tinha em Israel. Aí, o que isso mostra? O orgulho nos leva a querer medir as nossas forças. Deixa eu ver o quanto forte eu sou. Deixa eu ver o tamanho do meu resultado. Deixa eu ver o tamanho do meu resultado. E Davi sai medindo, contando tudo o que ele tinha. Quantas pessoas ele tinha, quantos soldados ele tinha, quanto ele tinha de armamento. Ele quis fazer um censo. Então, qual é o perigo disso? O orgulho nos leva a querer medir as nossas forças, enquanto Deus quer que nós confiemos nele. Porque quando você começa a contar, ter a contagem daquilo que Deus te deu, sabe o que acontece? O seu coração sai de confiar em Deus para confiar naquelas coisas. Deus não queria que Davi fizesse nenhum tipo de contagem, mas Satanás colocou isso no coração de Davi. Davi mandou falar, faz a contagem. Quando trouxeram a contagem, Davi começou a viver, era como se Davi estivesse estabelecendo um tempo de juízo sobre Israel. Então, quando eu faço a contagem, isso gera orgulho no meu coração. Olha o tamanho do meu resultado. Olha o que eu estou conseguindo. Olha o que eu estou construindo. O que nós aprendemos com isso? O que você tem contado ou controlado em vez de depender de Deus? Porque é quando a sua dependência sai do Senhor e vai para as coisas. É quando você edifica para você bezerros de ouro. Ei, irmão, esse é o mês de Tamos, esse é o mês de Rúben, da tribo de Rúben. Isso fala de quê? Tire os bezerros de ouro do seu coração. É tempo de destronar o seu coração, todo bezerro de ouro. De repente, você está indo para o trabalho nessa manhã, você confia mais no seu trabalho, no seu patrão, do que no Senhor. Você fala aquele verso que todo mundo gosta de falar e sabe falar até de cor, até quem não é crente fala. O Senhor é meu pastor, mas meu patrão vai me pagar. Não é seu patrão que vai te pagar. Mas quando você tem essa confiança, sabe o que acontece? Você não descansa no Senhor, você não confia no Senhor. Porque se amanhã o seu patrão faltar, você entra em desespero. Então é hora de você alinhar o seu coração. É hora de você remover o bezerro de ouro do seu coração e trazer o seu coração para com o Senhor. Esse é um tempo de um alinhamento, de dentro para fora. O que nós aprendemos aqui? Você confia nos números, no seu resultado ou no Senhor? Os números
geram confiança. É bom ter números, sim, mas a minha confiança tem que estar no Senhor, não no resultado que eu estou fazendo. Porque Davi, ele foi punido por isso. 1 Crônicas 21, no verso 8. O que acontece? Quando veio o tempo da punição, pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, pois eu cometi uma insensatez. Davi reconheceu. O reconhecimento sincero do pecado é o primeiro passo para a restauração. Quando que eu começo a ser restaurado? Quando eu reconheço o meu pecado. Irmão, o arrependimento constrói uma estrada pela qual Jesus caminha. Quando há arrependimento, essa pessoa está construindo uma estrada por onde Jesus pode chegar e acessar a vida dessa pessoa. A pergunta que fica aqui: você está pronto a admitir suas falhas ou ainda finge que está tudo sob controle? Você reconhece os seus erros ou você fica sempre, fingindo que está tudo bem? Irmão, o tempo não conserta as coisas. Tem coisas que dependem de um arrependimento e o fruto do arrependimento precisa ser visto. Amém? Irmão, eu preciso encerrar, porque tem um compromisso ali agora e tem que sair quebrando. Então vamos orar. Deus abençoe sua vida, né? Você que está aqui, você que chegou aqui no primeiro dia, caiu aqui de paraquedas, não sei se alguém te convidou. Todo dia estamos aqui, 6h30 da manhã, lendo a Bíblia em um ano. Qual Bíblia que nós estamos lendo? A Bíblia 365 dias. Uma Bíblia que se chama Bíblia 365 dias. Então, todos os dias nós estamos lendo, tem um post carrossel fixado aí. Ele tem a leitura da semana toda. Se você não tem a Bíblia, mas quer acompanhar essa leitura, vai lá, pega esse texto, lê. Deus vai abençoar a sua vida. As lives estão ficando salvas. Só peço uma coisa, compartilhe essa live. Eu sei que você conhece pessoas que querem aprender a ler a Bíblia, mas têm dificuldade. E você pode ser um instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. Envie essa live, convide essa pessoa. Traz mais um com você amanhã. Traz mais um com você. Você vai abençoar essa pessoa e ela vai ser grata a você. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, por essa manhã. Eu coloco esse dia diante do Senhor. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, tudo que o Senhor está falando, tudo que foi falado aqui no dia de hoje. Pai, sonda os corações, esquadrinha os pensamentos, sonda o sentimento íntimo do nosso ser. Onde houver ofensa, lixo emocional e espiritual, remove. Espírito Santo nos convence a abandonar todo o lixo. Pai, que toda dor que entrou, ela possa ser liberada. Tudo aquilo que veio para nos travar, que possamos lançar diante do Senhor. Nós declaramos, não somos acumuladores, não somos pessoas que importam a dor, mas somos pessoas que liberam isso diante do Senhor. E nós sabemos, Pai, que isso nos trava no avanço. Eu oro nessa manhã para que tudo que está travando o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso viver, o nosso crescimento, Pai, que isso seja abandonado, que não fique nada dentro de nós. Pai, e oramos nesse dia, que todo bezerro de ouro no nosso coração, ele seja lançado fora, destronado do nosso coração, que o nosso coração se alinhe novamente para com o Senhor e que possamos viver naquilo que o Senhor tem nos chamado. Essa é a minha oração. Abençoe esse dia, declaramos céus abertos, declaramos anjos movendo nessa hora, subindo com nossas orações, mas trazendo respostas do trono. Declaramos que tudo que os céus já liberaram, a terra não reterá. Declaramos sim que a terra libere a graça e o favor que os céus já liberaram em nome de Jesus. Abençoa esse dia de trabalho, abençoa, prospera, Pai, nossa casa, nossa família, nossos filhos, em nome de Jesus. Amém? Irmão, Deus te abençoe. Compartilha essa live e amanhã eu te espero, 6h30 da manhã, tá bom? Seja grandemente abençoado e declare: eu sou amado. Você é amado. Amém?